Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, como é de praxe nas nossas quintas-feiras, nós estamos aqui batendo um papo hoje sobre assuntos da nossa cidade, batendo um papo com os amigos que fazem as coisas acontecerem na nossa cidade, advogados, trabalhadores, né, de todos os segmentos, né? Mas acima de tudo, bater um papo com amigos, que é o que é gostoso, né? Afinal, quinta-feira, 7 horas da noite, cidade com friozinho, nada melhor do que a gente tá batendo um papo aqui com os amigos, né? Então, daqui a pouco nós vamos estar conversando aqui com o advogado, o professor, Dr. Sidney Vida, né? Onde nós estaremos aqui abordando assuntos hoje que impactam diretamente nas nossas vidas, né? Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, retomada já, vamos pensar que nós estamos falando na retomada dessa questão muito grave que afligiu e atingiu todos nós. Todo o nosso cotidiano, nossas vidas, de modo geral, foram impactadas justamente pelo novo que veio, né? Ninguém esperava que isso acontecesse, isso faz com que nós tenhamos que estar modificando inúmeras atividades nossas no tocante, no que diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, como da nossa vida profissional de modo geral, né? Então, recebendo aqui, vamos receber aqui o nosso amigo, Dr. Sidney, que ele já está chegando aqui, está entrando aqui no ar. Olá, o nosso amigo aqui, que agradeço muito aí por ter aceito o nosso convite, né? Obrigado, Ronaldo. Advogado, professor, o jovem advogado, professor, né, atuante na nossa cidade, né? Sidney Vida, é um grande prazer receber você aqui com os nossos amigos aí comuns aí que estão compartilhando com a gente, né? E prestigiando aqui nessa noitezinha fria da nossa cidade e ter a sua presença aqui para a gente bater um papo legal aí hoje, né? De coisas que nos tocam diretamente no nosso dia a dia, né? E o nosso presente e o nosso futuro, né? Sidney, é o seguinte, meu amigo, você é tão jovem, professor universitário, já tem uma carreira acadêmica, né? E fala um pouquinho aí, cara, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, quando começou, em que status está, por onde você tem caminhado profissionalmente e na tua vida acadêmica. Conta pra gente aí, pros nossos amigos aí, meu amigo. Muito legal. Bom, Ronaldo, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite, é muito bacana poder conversar com você, estar aqui com você. Obrigado. Eu tenho dito sempre, essas lives começaram desde essa pandemia, infelizmente por um motivo muito triste, né? Por questões muito complicadas e urgentes, a gente começou a ter novas experiências e trilhar novos caminhos, né? Então, isso para mim é uma grande novidade também, essas lives e tudo que a gente está fazendo. Eu vejo elas como questão de ordem pública, a gente consegue bater um papo, a gente consegue trazer informações para os nossos amigos, familiares, clientes, alunos, é muito bacana. Foi como nós conversamos antes de entrarmos no ar, né? Isso aqui é um bate-papo, sabe? E gente da cidade, como você, que é um filho da cidade, que trabalha na cidade, a gente quer o bem. É o meio que fez com que pessoas anônimas, como eu, por exemplo, né, pudesse estar aqui batendo um papo, porque a sala de aula é muito reduzida, contato com os clientes, enfim. Eu acho que dá para fazer o bem. É uma questão de urgência levantar esse bate-papo e saindo um pouco do mainstream, né, do jet set, das pessoas que a gente sempre conhece. Às vezes é bacana a gente escutar pessoas como nós, né? Repito, pessoas comuns que trabalham, que têm seus medos, seus anseios, seus sonhos, e somos nós, né? Então, quer dizer, a modernidade nos trouxe este grande canal de comunicação. Vou me apresentar um pouquinho rapidamente, né? Assim, ainda que a maioria das pessoas que estejam aqui, eu sei que são alunos, amigos, familiares, clientes, né? Mas eu sou advogado já há 20 anos, né? Eu sou formado há 20 anos. Quero até te agradecer o jovem, né? Fiquei muito feliz, né? Porque eu estou com meus 42 anos, né? Bacana, meus cabelos brancos, viu? Ó, eu não tinha. Meus sobrinhos que falam, nossa, o tio tá cheio de cabelo branco.
Enfim, é muito bacana. Obrigado aí pelo carinho, pela gentileza. Calor já. Ah, Vamos não, lá. sim, não tem a ver. A gente começa a bater papo, tudo, enfim. E aí você. O que acontece? Pedro Waller. Jovem de 42 anos. Obrigado. Melhorou teu som agora, estava um pouco abafado, tá melhor. Fala mais um pouquinho, só pra gente. Vamos lá? Tá bom o teu som, assim. Aí vamos lá. Sou advogado há mais de 20 anos, né, exercendo meu trabalho aqui na cidade de Santos. Como eu costumo dizer, sou um advogado provinciano, um advogado local da comarca. Tenho muito orgulho disso, diga-se de passagem, né? Eu lembro que tem um dos personagens, eu não me lembro qual, do grande Machado de Assis, nos seus romances, que fala assim: feliz daquele homem que tem uma província no coração. Então, se você pegar a vida das pessoas, é bom, né? A gente estar aqui e poder ter uma história na cidade. Trabalhei aqui já fui gestor público em alguns cargos, já fui diretor de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, já trabalhei aqui na Santos Port Authority, tive uma grande experiência na administração desse grande porto, né, dessa grande empresa pública. Foi uma grande experiência na minha vida. Coloquei o meu know-how, a minha experiência ao serviço, aos bons serviços, graças ao bom Deus e a todos, da companhia, entreguei muita coisa. Sou professor, vai se fazer já há mais de 10 anos, ininterruptamente, em diversas instituições de ensino superior. Aqui na faculdade, formo bastante jovens, é a minha vocação. Eu sempre digo que, num ponto inicial, a minha principal vocação é ser professor. Eu acho que quem ensina sempre acaba aprendendo alguma coisa, né? Parafraseando o grande Guimarães Rosa. A gente sabe, nós professores, do esforço que nós temos que fazer para poder comunicar, para ensinar os nossos alunos. E digo mais, o momento que nós estamos passando, porque ainda estamos passando, foi o momento que todos os professores universitários, eu quero aqui parabenizar todos os meus colegas e amigos, nós nos superamos cumprindo os nossos deveres como professores. E foi uma superação de todas as instituições que eu trabalho, que eu tenho muito orgulho, dos alunos que compreenderam e marcharam junto conosco, né? Dos professores se reinventando, né? Porque veja você que interessante, Ronaldo, existe já pelo menos há 2, 3 anos, quando nós entrarmos no assunto, você vai ver isso, há 2 ou 3 anos que a gente já vem discutindo, pelo menos, hein, sobre esse ensino à distância, sobre a digitalização, sobre a sustentabilidade, sobre tudo. E agora nós fomos pelo destino. Ou nós assumíamos o nosso destino e faríamos o que era certo, ou simplesmente as instituições de ensino superior, em especial privada, parariam. Mas, enfim, é uma longa história que a gente vai voltar nesse assunto. Sou advogado militante há muitos anos, né, do Moura Campos e Fernandes Lopes, um escritório full service aqui da região da Baixada Santista, que trabalha na área do direito privado, do direito empresarial, certo? Sou um especialista, eu, Sidney, a minha área de atuação é o direito societário, em primeiro lugar. Eu crio empresas, eu constituo empresas, eu excluo sócios, eu trago sócios, eu aumento capital social, eu vejo o melhor tipo societário. Isso é muito importante. Você que está à frente aí das questões de empreendedorismo na cidade, do trabalho, a gente vai falar sobre isso. E também, juntamente, eu cuido de gestão patrimonial de empresários, de pessoas físicas. Eu crio holdings familiares para fazer as sucessões das famílias e das empresas dentro da lei, a melhor roupagem técnica e legal. Eu protejo o patrimônio de família. Eu sempre digo que quando um pai, quando um avô entrega um patrimônio, a primeira função de um bom filho, de uma boa filha, é proteger, em primeiro lugar, o patrimônio deixado pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, pelos nossos avós, que tanto lutaram por isso e para estabelecer. A gente sabe agora que eu, mais do que nunca, né, a idade madura, a partir dos 40 anos, você também é maduro, a gente sabe a dificuldade de enfrentar a vida, né, Ronaldo? A gente sabe o quanto viver é difícil, o quanto viver é duro, o quanto viver é breve, mas o mais importante, vale a pena viver. E a gente procura fazer o que é certo. Então eu trabalho, eu sou um gestor de patrimônio familiar, trabalho com rodos, direito societário, a minha paixão é o direito privado, né? Só que assim, a gente não consegue só ser advogado, né, Ronaldo? Os advogados, o grande Carmelo, não tem como, não existe. Você é advogado também e sabe do que eu estou falando. Você está falando aí, e rapidinho aí, então, antes de começar a bater o nosso papo aí, que é a indústria 4.0 no momento da retomada.
você puxou tanta coisa que me veio à cabeça aqui da história da minha vida também, né? Eu costumo dizer, eu fui advogado do contencioso mesmo, durante 20 anos praticamente. Tá? Praticamente entre o ano de 1991 por aí até 2007, eu fui advogado do contencioso. Tá? Nossa, que experiência. Foram anos, também lecionei durante quase 10 anos, tive a oportunidade de lecionar também em instituições aqui da nossa cidade, né? E depois a vida profissional você vai tomando outros rumos, né? Eu tive uma oportunidade na administração pública e naquele momento eu tive que assumir full time uma atividade na administração pública que me dava uma série de impedimentos. Em decorrência disso, eu passei, os colegas que trabalhavam comigo, alguns jovens, bem jovens trabalhavam comigo, passei algumas entidades sindicais ao qual eu trabalhava para eles, que os processos de segunda instância, já que eu não poderia estar fazendo contencioso. E a partir daí comecei a entrar na seara do direito público. Hoje, eu continuo tendo meu escritório de advocacia, mas muito mais voltado até em respeito aos colegas que fazem aí o contencioso, aos impedimentos que eu passo a ter em função da minha função pública que exerço, né? E, consequentemente, a gente faz um trabalho mais de consultoria voltado aí ao direito público, algumas orientações também, né? Mas com contencioso, até em função da nossa atividade hoje que nós exercemos, né? Então, é muito legal ver você falando aí dessa paixão que você tem pelo direito, né? E que, muito embora eu esteja afastado do contencioso, eu até brinco, que a saudade de fazer audiência, às vezes você falava que 4, 5 por dia na Justiça do Trabalho, que era a minha área de atuação principal, né? E aí você vê hoje, você tem saudades daquelas coisas, daquela adrenalina da audiência, né? Do momento em que você vai impugnar uma testemunha, no momento que você vai fazer uma pergunta para a parte, né? Muitas vezes o juiz fala assim, doutor, razões finais nesse momento, vamos aos debates. É muito legal, né? São fases da vida que a gente passa, né? E você disse uma coisa que me chamou muito a atenção, Sidney, né? Você vai se reinventando, na verdade. Você na advocacia, por exemplo, o teu papel na advocacia hoje é uma advocacia moderna, que lá do tempo que eu me formei, em 1989, sequer a gente discutimos essas coisas com relação à proteção do patrimônio, à sucessão de empresas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de advogar para algumas empresas, inclusive empresas familiares, que tinham até uma grande estrutura, e o grande desafio da empresa familiar, né? Muito. Como são complexas essas relações, de como você vai fazer a sucessão na empresa, né? Mas isso é assunto para a gente bater um papo no outro dia, oportunamente, que cabe um programa só sobre isso aí voltado, né? Mas, meu amigo Sidney, a gente está vivendo um momento muito especial na história da humanidade, né? A humanidade ela é marcada por grandes momentos de rupturas, né? Sejam as grandes pestes que nós tivemos na Idade Média, seja as grandes guerras que impactaram, as conquistas, os desafios, o desbravar de novos lugares, né? A humanidade, os homens, eles saíam da Europa e chegaram à América, à África, cruzaram mares, desafiaram encontrar novos caminhos, novas terras, e tudo são momentos que eu chamo de descobertas e, ao mesmo tempo, de rupturas, né? Eu acho que toda descoberta ela tem atrás de uma ruptura também, é um conceito que eu carrego comigo. À medida que você tem descobertas, avanços, você também está tendo rupturas em determinados momentos. Nós tivemos os grandes momentos que impactaram a humanidade, pelo menos nos últimos séculos, né? Eu falo alguns marcos que eu acho que eles mudam um pouco, pelo menos 150 anos, aí, os destinos da humanidade. A Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a Segunda Internacional Socialista, aí você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aí você vê o avanço tecnológico, e aí nós chegamos hoje a esta pandemia, que essa vai ficar escrita definitivamente na história da humanidade. Daqui a um século, quando nós estivermos aqui, as pessoas estarão debruçando sobre o que representou esse momento da pandemia na humanidade. E entre elas, o que eu vejo, é o nosso comportamento do ponto de vista de relações. E um exemplo, você disse há instantes, nós estamos hoje, nesse momento, aproveitando
Desde a sala de aula, houve um momento que vocês todos tiveram que reinventar e ter, não só reinventar, né? Na verdade, de você passar a aplicar de forma muito rápida aquilo que já vinha ocorrendo. Então, esse avanço da tecnologia que a indústria 4.0 está proporcionando, né? Eu acho que ela acelerou muito rapidamente, muito antes daquilo que se esperava. Sim, entendo. E aí, eu pergunto a você, Sidney, o que é essa indústria 4.0 e o que ela está representando para a gente agora? Eu Nesse acho que momento um primeiro ponto importante é assim, o que nós estamos passando claramente, é um momento de ruptura e inovação. Mas essa inovação, ela começa na década de 80. Então vamos dar um exemplo. Se essa pandemia nós estamos sofrendo seus efeitos ainda hoje, que ela não passou. Eu estou vendo muita gente conversar, eu debati isso com o pessoal do escritório, com o doutor Rafael Campos, com a doutora Carolina Campos, com o doutor Vinícius. Enfim, eu reparei, assim, a pós-pandemia, não tem pós ainda. Nós que somos informados, estamos lendo, estudando, pode haver um efeito rebote a qualquer momento. Já existem locais no mundo que estão fechando novamente. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo agora é algo que, se essa pandemia acontecesse há 10 anos, nós não teríamos esses veículos de comunicação e de mídia, como é o que nós estamos usando agora. Eu tenho uma ring light que não existia há um ano, que é uma luz que me deixa mais claro. Eu tenho um celular de ponta, eu tenho uma internet banda larga de 100 megas, eu tenho estrutura que o que nos trouxe foi a terceira revolução industrial que deságua nesse momento. Um ponto que eu julgo importante, Ronaldo, que é o bacana dessas lives que eu acho? É uma opinião modesta, sincera, e trago a reflexão dos nossos colegas que estão nos assistindo. Nós somos pessoas comuns. Quando nós falamos aqui para quem nos ouve, não é uma celebridade falando, não é um homem bilionário falando, não é um jogador de futebol famoso falando. São 99% do nosso povo, é o que nós representamos aqui. Então, os efeitos dessa pandemia que todos estamos sentindo de forma igual. Pontos diferentes, situações diferentes. Mas vejam os reflexos dessa quarta revolução industrial. É claro, é óbvio que dentro desse processo tem 3 razões fundamentais que fazem com que nós possamos trazer essa quarta revolução industrial. O primeiro ponto é a onipresença. Nunca aconteceu de uma forma mundial. Tudo, a internet, a banda larga, o Uber, o iFood, isso já existia, mas foi acelerado pelo grande processo histórico. Eu digo e repito, falei para todos os meus alunos em todas as faculdades, gente, se nós não tivéssemos esses instrumentos, o Zoom, o Blackboard, o Google Meets, enfim, os portais, todos esses instrumentos, computadores, há 10, 15 anos, as faculdades fechariam as portas e perderíamos um semestre, um ano, quando o conhecimento se faz através de meios, seja dentro de uma sala de aula, seja através de um livro, seja através de uma palestra, seja através de uma live remota. Porque hoje nós temos 50, 60 pessoas que estão entrando e saindo aqui, que poderiam estar dentro de uma sala, numa conferência. Mas nós estamos fazendo um bate-papo, uma conferência. Quais são as 3 razões, os 3 pontos que nós vamos chegar que diferenciam o que nós estamos vivendo? O primeiro que eu acho mais importante é a velocidade. Ronaldo, todo mundo está conectado com novas tecnologias. Nunca houve uma coisa tão veloz na história. É só ler, é só estudar. A internet está aí. Nunca. É a primeira vez que 1/3 da humanidade fica nessa maneira. Segunda razão pontual para falarmos numa quarta revolução é a amplitude mundial e a profundidade do que está acontecendo. A questão hoje é saber assim, quem somos nesse processo? Quem é o Ronaldo? Quem é o Sidney? Quem é o João Bortoloni? Quem é o Gustavo? Quem é o Bonini? Quem é o Vinícius? Porque nós estamos dentro de um processo histórico. O Ronaldo, falo aqui para você e alunos poderiam dizer, eu sempre comento na sala de aula que como o brasileiro médio não consegue se ver num processo histórico. Como professor, eu tenho esse cacuete. Eu sempre insiro a gente num processo histórico. Quer ver um exemplo? Eu digo para você,
Ora, a primeira pandemia, a epidemia e o grande problema de saneamento que nós vivemos. Aí o pessoal vai lá na gripe espanhola de 18, 19 e 20, né? 1918, 1919, certo, né? E 19, 20, 19 e 20. Quando, na virada do século 19 para o 20, nós tivemos mais da metade da cidade de Santos dizimada. Era chamado de Porto Negro. Quem salvou essa cidade foi um dos maiores brasileiros da história, Francisco Saturnino de Brito, que fez toda a estrutura e implantou os canais. Inclusive, como eu costumo brincar, o canal 7 não estava no projeto inicial, que eu moro na Ponta da Praia, ele foi criado e construído depois. Veja, nós já passamos por processos desse aqui na cidade. A gente vai na gripe espanhola, que já foi um grande problema. Veja, a gente não consegue compreender como a importância da nossa inserção dentro desse processo. O que vamos fazer? Quais são os reflexos? Quem somos dentro desse processo? E aí é o que eu digo, repito, eu vou falar toda vez que eu tiver oportunidade. Isso que nós estamos fazendo, nós somos advogados, a gente deve, nós, no nosso escritório, você, quando estava militando, nós nos preocupamos com os nossos clientes em primeiro lugar, em amparar esses clientes que passam agora por uma grande tempestade. Segundo ponto, muito. Em segundo lugar, nós amparamos os nossos sócios, os nossos paralegais, os nossos funcionários, dando todo apoio, estrutura. E, por fim, o mais importante que nós temos que viver hoje é a função social perante a sociedade civil. É isso que nós estamos fazendo agora aqui, repito, esclarecendo pontos e dúvidas e trazendo um conhecimento para a gente falar, epa, peraí, estou começando a entender o que está acontecendo. Olha um ponto interessante, o terceiro ponto gigantesco que torna isso uma quarta grande revolução, certo? Uma grande cisão que nós fomos, pelo destino que quis, fomos jogados, acelerados nesse processo, o impacto sistêmico. Nunca na história houve tanto reflexo em países, empresas, indústrias, governos, sociedade civil, tudo foi parado. Tudo foi movimentado e, lembrando, impulsionado para frente. É aquela história que o pessoal já tem escutado bastante. A humanidade se acelera nas guerras, nas revoluções e nas pandemias. Estamos vivendo um processo histórico. Então, veja, isso tudo culmina com o quê? Qual é o corolário desse processo, dessas três razões que nos trazem uma quarta revolução, uma onipresença dos sistemas digitais? Pela primeira vez, nós temos uma fusão de três domínios: físicos, digitais e biológicos. Está tendo uma fusão dessas três áreas. Eu vou dar um exemplo para você, meu amigo, que o pessoal está assistindo aqui. Físico. Veículos autônomos, impressão em 3D, robótica avançada. Você pega a segunda área, digitais, internet das coisas. Eu tenho uma informação que me deixa em choque. Internet das coisas. Absolutamente todos os carros já são obsoletos. A frota inteira mundial é obsoleta. Os carros que virão serão completamente diferentes. Pense em milhões de carros novos. Olha essa indústria gigantesca, como ela vai se transformar. Pensa no Uber. É muito legal. A maior empresa de táxis do mundo não tem um único táxi. A maior empresa de hotéis, a Airbnb, não tem um apartamento. A maior empresa de mídia do mundo, o Facebook, não produz uma informação. Somos nós que fazemos girar os domínios desses sistemas. Então veja os impactos, por exemplo, biológicos, sequenciamento genético, realidade. Eu nunca pensei que eu veria, mas lógico, eu não sei se a gente vai conseguir ver isso em 20 anos, 50 anos, mas em algum momento nós vamos replicar dedos, mãos, orelhas, de uma forma que nós vimos em filmes. Meu amigo Ronaldo, os Jetsons falando por vídeo o tempo todo, desenho, tudo aquilo que a gente viu. Se a gente, quando nós éramos pequenos, aquilo é um sonho. Hoje é tudo realidade. Eu peço para o mais jovem entrar no filme Os Jetsons, que passava na década de 80. Tá tudo lá, telefonemas vendo a pessoa, tudo, muita coisa. Então, nós aceleramos esse processo histórico. Nós aceleramos um processo. E qual é o grande problema? Como nós vamos encarar esse grande desafio como nação e como povo?
Quer ver um Então, exemplo? isso. Fale, meu amigo, fale, Ronaldo. Qual o exemplo? Qual é que você pode ilustrar, gente? Com que exemplo? Exatamente isso. Você já... Então vamos lá. Eu acho que, digamos assim, a maneira de encarar isso que eu penso, ela é muito mais rápida e direta e mais simples. Eu vou te trazer uma questão. Você trabalha na Secretaria de Assuntos Portuários e Indústria da cidade de Santos. Você é um chefe de um departamento de empreendedorismo. O que nós precisamos agora? Amparar as pequenas empresas e as pequenas empresas e as médias empresas, né? Os pequenos empreendedores, né? As microempresas e empresas de pequeno porte. Elas são nada mais, nada menos do que mais de 20 milhões de empresas no país. Elas empregam mais de 50% da mão de obra e trabalham com mais de 40% do PIB nacional. Quem mais está sofrendo esse momento, Ronaldo? Quem é que mais está sofrendo? Exatamente esse segmento. Você puxou exatamente o seguinte, o papel que essas empresas representam e o papel social delas, né? A grande massa do emprego formal, que tem a carteira assinada lá, que dá o direito ao cidadão, ao seu fundo de garantia, a sua contribuição previdenciária, são estas empresas que geram esse recurso, né? Aí quando você pega o impacto, por exemplo, hoje, o shopping center. O shopping center, na verdade, ele é uma grande estrutura formada por quê? Por pequenos empresários, na verdade. A exceção das lojas âncoras, né? As grandes lojas âncoras que você tem em cada uma, as Renner, etc, etc, etc. Os demais são pequenos empresários, moradores aqui da cidade, na sua grande média, né? Alguns são franqueados, mas são pequenos e médios empresários, que são esses hoje os que mais estão sofrendo. E quando eles sofrem na ponta aqueles dependentes deles, que são os empregos. Sem dúvida. Né? Que são os empregos. E esse é o desafio hoje que se impõe, né, na sociedade, na administração pública, né, que é o papel de todos nós, do quanto eles representam. Né? É aquela lanchonete, é aquela padaria, é aquela loja, é a oficina mecânica, e assim nós caminhamos. Né? Que é um desafio que a gente tem agora de como nós vamos cuidar, como nós vamos tratar agora dessas empresas para que elas possam continuar contribuindo com o seu papel social, que é a geração de renda e emprego. Sem dúvida. Aí eu pergunto para você. Aí eu entro hoje, 7 horas da manhã, ligo a CNN e vejo ali uma discussão sobre a questão da volta da CPMF. Uma das paradas, quer dizer... Aí eu olho aquilo e penso, em que mundo vive o Paulo Guedes, um exemplo, e o nosso secretário de... Enfim, em que mundo vivem esses políticos que não pensam no óbvio? Quer dizer, eu sou um gênio, um simples professor da região, um advogado provinciano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conter os gastos da máquina pública e não onerar mais um imposto para quem empreende. Empreender é muito difícil, Ronaldo. Empreender nesse país é muito difícil. Os pequenos... Muito risco, caramba. A gente sempre fala. Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi nessa minha seara, me permita aí, não estou te cortando. Lembra aí do bate-papo, muito legal. Quantas pessoas que nós não conhecemos que colocaram vários recursos que amealharam ao longo da vida, muitas vezes num contrato de trabalho que se rescindiu e que ele pega ali uma pequena rescisão ou uma rescisão expressiva, não importa o tamanho, e coloca aquilo no empreendimento que é seu sonho, que é onde ele quer dar continuidade, ele quer empreender, né? E empreender é tentar inovar, reinventar. Empreender é também uma atitude de iniciativa. E ele parte para isso e às vezes é impactado, engolido por uma máquina que às vezes ele desconhece de todas as obrigações que incidem, que ele vai ter que suportar, se esquece lá daquela carga fiscal que ele tem muitas vezes como sócio, o próprio governo. E aí você vê, hoje na CNN, como você fala, uma CPMF travestida de uma ITF ou com uma contribuição digital, que na verdade toda a operação financeira hoje é digital. Né? Toda a operação. Ontem eu fiz um programa do Sem Pauta com o nosso amigo Célio, eu mando um beijo para ele lá, para o Célio, né? E o Célio dizia que ele recebeu um cheque de um cliente recentemente, chegou na porta do banco, ele não conseguia, que ele não tinha condições de ele entrar para depositar. Aí ele lembrou
que ele tem no aplicativo lá uma forma dele poder fazer o cheque, dele depositar o cheque para compensação, né? Então, veja, não quero dizer com isso para você o seguinte, né? Todos esses impactos que essas modificações das relações são digitais. Não tem como não incidir hoje nenhuma operação financeira que não vai incidir mais um tributo, mais um imposto no lombo do povo brasileiro e desse pequeno empresário. O que fica difícil, né? De você trabalhar. Por quê? Está se falando em arrecadar 60 bilhões. E com esses 60 bilhões, fazer sabe o quê? Desonerar a folha de pagamento. Eu não vi até hoje, nem hipótese, nenhuma desoneração que gerou emprego. A gente não cria emprego desse jeito. Exatamente. Falo sempre, é chato dizer isso. Empregos serão criados com investimentos, tá? Com desenvolvimento, investimento na indústria, investimento nos negócios. Isso é que vai gerar emprego. Mais CPMF. Sem dúvida, quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. E aí eu vejo aquilo, uma discussão, não, e defendendo, não dá para defender o indefensável. O que a gente precisa é, pelo contrário, que se diminuam a carga tributária de uma forma geral, que tire esse peso do lombo do povo que sustenta. Porque 99%, repito, das pessoas como nós, tem que bancar as estruturas governamentais através dos diversos impostos, né? Eu acho legal chamar a gente de contribuidor, né? O contribuinte. Que contribuinte? Por mim, eu não contribuiria com nada. Eu pago escola privada por esses motivos. Eu pago escola privada, segurança privada, plano de saúde privado. Quer dizer, se ainda tivessem condições da gente falar, não, nós temos serviços públicos que simplesmente nos agradam, quer dizer, nós estamos numa situação muito pontual e muito perigosa, mas temos que levantar o debate. Não tem como trazer isso. Porque assim, voltando ao ponto que a gente está indo, mas para falar, como é que a gente trabalha? A gente precisa priorizar quem cria emprego. Os nossos governantes, em todas as esferas, eles têm esses dados. Se nós, pessoas comuns, temos, é óbvio que mais da metade da força de trabalho são microempresários, empresas de pequeno porte, com pequenos faturamentos anuais. Mas elas empregam 4, 5, 6 pessoas. As pessoas querem emprego, Ronaldo. Todo o resto é uma bobagem. A melhor política social é fazer com que um país, um município, um estado e uma nação tenha empregos para a sua população. Veja uma coisa interessante, Ronaldo, que é da tua área, isso eu acho bacana. Na virada do ano, a gente já estava numa grande crise. Que história é essa? Que estava tudo bem, então? Foi a pandemia que atrasou? Na pandemia foi a pá de cal para arrebentar com todo mundo. E nós já estávamos numa crise. O país parece que cresceria até março, as estimativas 1,1. Agora vai cair 9,2. Está lá, é público. Quer dizer, o Brasil vai ser a pior queda da história do PIB desde que tem as indicações de 1901. A pior ano foi 1980. O Brasil foi declínio no PIB, no Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida de 4,3. Vai ser mais que o dobro. E outra, os efeitos ainda não estão sendo sentidos. Isso é um assunto que nós, cidadãos honestos, brasileiros santistas, a coisa é séria. Pessoas sérias que eu já consultei falaram, simplesmente ainda nem sentimos a dimensão da grande onda, do grande inverno que está chegando. Um exemplo, vamos lá, porque a pessoa que está nos vendo aqui, mas por que o Sidney diz isso? Ele é um pessimista? Não. Eu sempre acreditei que um pessimista nada mais é do que um otimista bem informado. É isso que eu sou. Porque eu procuro as informações com pessoas, por exemplo, como você, Ronaldo. Quando eu ligo, Ronaldo, o que está acontecendo aqui? Você, Sidney, veja assim. Meu amigo, meu sócio, Rafael Campos, meu sócio, Nandes, o que está acontecendo? Professores, é isso. Leitura, estudos, livros, pesquisa na internet que nunca houve. Mas vamos lá. Desde que a peste começou, simplesmente nós tivemos uma série de demissões. Mais de 150 mil carteiras de trabalho perdidas. Mas você tem um efeito nesses 90 dias, agora 100 dias, agora na verdade pouco mais, né? Estamos indo para 4 meses, que é o quê? Para a pessoa entender. Primeiro, as indenizações, o seguro-desemprego ainda está no mercado, o fundo de garantia ainda está no mercado, a antecipação do 13º, que isso é terrível para o mercado. Não tem 13º em dezembro, não haverá Natal.
As pessoas usam o 13º para presentear seus entes queridos, para pagar suas contas. Aquela pessoa equilibrada, simples, ela paga seu IPTU em janeiro, o IPVAzinho do seu carro. Ela não vai ter, a dívida vai chegar em janeiro para a maior parte da população, porque teve que agora pagar comida, gás e luz. As pessoas estão tendo dificuldade para pagar comida, gás e luz. Gás para fazer comida e luz para tomar um banho quente. É sobrevivência que nós estamos falando. Você tem efeitos do que o governo federal fez e tem que ser dito uma coisa. Nós estamos num tempo tão estranho que, assim, a gente tem que, quando um governante em qualquer esfera acerta, você tem que falar a postura correta. Então, quando o governo federal, por exemplo, entre tantos erros, mas acertou, junto com o Congresso, disponibiliza essa ajuda da peste de R$ 600, salvou muita gente da fome, Ronaldo. Vem a Caixa Econômica Federal e, de uma forma espetacular, disponibiliza acesso a quem precisa. Eu não estou nem falando a esse bando de salafrários e de vigaristas que pedem uma ajuda e que tira de quem precisa. Mas eu não consigo acreditar que tem tanto canalha. Mas vamos pensar no pessoal. Quantas pessoas não foram beneficiadas por isso? Com essa operação do governo federal. Pronto? Bem, mas isso é um paliativo. E acrescento, Sidney, também, aí, quero acrescentar que alguns empregos ainda que estão sustentando se deram também dentro de uma iniciativa que foi a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho e a estabilidade de 60 dias pós esse período, né, daqueles que aderiram. Né? Então, são atos, atitudes, né, e iniciativas do governo federal e do Congresso que minimizaram os impactos que podem ser muito maiores. Daqui a pouco, o que nós temos? Nós temos aí, daqui a pouco, acabou essa estabilidade no emprego criada através do decreto 936, que é outra realidade que vai se impor. Exatamente. Então, veja, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo de uma forma geral, vendo que, eu repito, isso é questão de lógica, eu estou partindo de fatos. Nós ainda não sabemos a dimensão da crise. Por isso que eu digo e tenho dito para, repito, amigos, clientes, familiares, alunos, o seguinte: o longo inverno da nossa geração está chegando. O longo inverno. Nós vamos enfrentar a maior crise da história da nossa nação. E diferente de uns Estados Unidos, que põe 3 trilhões de moeda, o Brasil não é um país rico. Não é. Nós estamos se segurando artificialmente nesse momento por atitudes positivas e etc e tal. Mas vai bater na nossa porta. Ronaldo, final de tarde, antes de vir para casa, eu passei no shopping. Eu precisava de pegar paletós que eu mandei arrumar. Né? Eu deixei lá, ficou 3 meses, abriu agora numa loja. Você acredita que estava aquele deserto? Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, o que faz o shopping girar é justamente o amontoado de pessoas. Qualquer pessoa, veja, não estou dizendo que tem que voltar ao amontoado, por favor, eu só estou dizendo o que aconteceu. É justamente a aglomeração de pessoas entrando, saindo, tomando um café, tomando um sorvete, paquerando, né? Praça de alimentação, e dali você, caramba, tem uma meia, vou comprar uma meia. Caramba, lembrei, tem uma camisetinha, olha, eu tenho uma festa, aniversário do Ronaldo Ferreira. Eu vou levar um copo do Santos para ele. Você é santista, Ronaldo? Não, sou palmeirense. Não. Tava não tem problema. Bem. O meu filho é santista, eu passo em frente. Pronto. Vou lá pro presente. Pô, o Ronaldo é um querido, vou levar um copo do Santos. Quer dizer, quando você tira esse modus operandi, como é que se fala? Esse estilo do negócio, não vai durar as lojas. Não tem por que você ir ao shopping enquanto acontece isso. Então, o que eu digo para você é o seguinte, nós estamos tendo efeitos que ainda nem são sentidos. Mas parece que já estamos na pós-pandemia. Quer dizer, como eu digo para você, meu amigo, que o tempo vai correndo, é muito gostoso. Eu falei para você, já são 19h41. Por exemplo, os meus clientes ligam. Vamos lá, Ronaldo. Eu quero ouvir a sua opinião, tá? Que você trabalha com os empreendedores da cidade e eu quero ver a experiência que você está tendo. Mas vamos lá. O pessoal chega para mim e fala assim, o que eu faço, doutor Sidney? Eu falo, senta em cima do seu dinheiro. Não, peraí, mas eu sou um empresário. Evite contratos de mútuo, pegar financiamentos em banco.
Evite. Tá, e o que eu faço pessoalmente? Não se financie, não entre em dívidas como viagens para o exterior, troca de carro, compra de apartamento. É hora de sentar, pôr a bola no meio-campo e aguardar o que vai acontecer. Porque não me parece que verão situações boas. Eu começo a dar dados públicos, dados do governo, dados dos municípios. Caramba, gente, a coisa é séria. Então você precisa sentar em cima do dinheiro que você tem, acalmar nesse momento para esperar essa tempestade passar. E digo mais, Ronaldo, só não vamos ter inflação por um motivo, que não há demanda, não há dinheiro. A inflação se caracteriza pela alta, em primeiro lugar, pela moeda corrente, certo? Não tem moeda, não tem dinheiro. Aí eu pergunto para você, você está à frente de uma área tão importante para a nossa cidade. O que você sente esse teu contato com os empreendedores, com essa classe de empresários? Fala para mim o que você tem, como é que tem sido o seu dia a dia, porque eu quero trazer isso para toda a galera que veio aqui prestigiar a gente. Vamos lá. O que nós temos sentido, e eu tenho convivido diretamente, é um sentimento de pavor. De pavor, na sua grande maioria. Por quê, Sidney? Eu vou lhe dizer. Via de regra, o pequeno, o médio empresário brasileiro, que está aí com a sua porta aberta, tentando sobreviver, gerando emprego, ele já vinha de um processo de 2015, 2016 catastrófico. Por quê? Nesse período, nós tivemos também uma grande, grave crise, que nós tivemos o quê? PIB negativo de 3% num ano, mais 3 e pouco de outro, que resultou em 2 anos, nós perdemos cerca de 7% em 2 anos. Vamos perder 9,4% em 10 meses agora, como você citou. E nós perdemos praticamente 7 em 2. Então, aquele empresário já vinha com taxas de juros dos bancos elevadíssimas. Tá? Então, aqueles que conseguiram atravessar 15 e 16 ainda estão pagando contas daquele período, tá? Que foram a bancos, aqueles que usaram as suas reservas para poder ficar com a porta aberta. Quando teve 17 e 18, crescimento aí de 1%, crescimento de 1% mais ou menos, né? Estava começando a respirar. Quando ele começa a respirar, você é impactado por essa pandemia. O que ocorre? Aqueles que conseguiram amealhar algum equilíbrio nas suas finanças, tá? Não sabem e não têm condições de poder investir nesse momento, porque em que e onde e como. Mas a grande massa, ela está desesperada de como vai continuar com a porta aberta, porque não há capital de giro, não há recursos via de regra para você adquirir e recompor seus estoques, dificuldades em pagar as locações, consequentemente de ter que renegociar a locação, e a busca de quê que precisam nesse momento? De recursos. Somente injeção de dinheiro para as empresas vai poder dar algum fôlego. Liquidez, né, Ronaldo? Liquidez. Só existe hoje, para você ter uma ideia, existe uma expectativa negativa hoje, infelizmente, de cerca de 40% dos bares, restaurantes, lanchonetes que compõem hoje todo esse segmento da economia não conseguirão se recuperar. Alguns ainda estão tentando e não sabem se vão conseguir. Então, a gente está vivendo com esse pavor na realidade. E o que nós temos aconselhado, o que a gente tem procurado? Viabilizar linhas de crédito. Linhas de crédito que tenham o quê? Que tenham juros baixos, carência, né? É preciso que haja uma carência, começar a pagar daqui a um ano, talvez, né? Então, as nossas políticas estão voltadas para isso. E acrescento mais, Sidney, que nós não teremos saída em um determinado momento. O governo fez o Pronapem agora recentemente, acabou o dinheiro já. Está se falando agora que tem que se colocar mais recursos. Mas, acima de tudo, o que precisa? Flexibilizar. Porque, como eu disse, 15 e 16, esse empresário já vinha numa situação muito ruim. Alguns resgatando títulos protestados, alguns sem nenhum histórico bancário, zero. Né? E como é que ele chega agora numa instituição financeira e diz assim, eu preciso de 50 mil reais, eu preciso de 100 mil reais. O histórico dele não favorece, hipótese alguma. Então você precisa flexibilizar totalmente essas regras, essas exigências e colocar dinheiro. Eu diria que usar o termo a fundo perdido, ele é muito pesado talvez, ou seja, até que seria o ideal na realidade,
coloca aquele dinheiro lá e, se puder pagar, paga, mas vamos salvar as empresas para salvar a economia. Né? Então, o que eu vejo quando você falou, o que a gente se debate hoje com esse empresariado? É como ele vai continuar atuando e como ele vai buscar recursos. É a coisa mais importante hoje, capilaridade de recursos para o empresário. Sigrid. Exatamente. Bom, deixa eu falar mais. Tem algumas perguntas aqui, vamos avisar o pessoal. A letra é pequenininha, né, Ronaldo? Fica aqui embaixo. Travada aqui. Vai perguntando aí que o meu travou aqui. Quero deixar uma. Tem umas perguntas bacanas, que nem o Fábio Bonini, meu querido amigo, grande administrador público, pergunta: com a dificuldade das questões privadas, quem vai financiar o público? Boa, Fábio. A pergunta é: quem vai financiar se a administração pública, o público, não cria riqueza? Ele precisa ser financiado através dos impostos. Essa é a pergunta de ouro. Porque se todos os empresários não recolherem mais... Na CPMF. O Guedes está querendo na CPMF. Mas isso é um absurdo. Quer dizer, nós vamos chegar num ponto onde quem financia a máquina pública, os congressos, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura Municipal de Santos, o Estado de São Paulo, o Congresso Nacional, a Presidência da República não cria riqueza. Precisa ser financiada, em regra, através dos impostos. Boa pergunta. Alguém perguntou aqui se essa crise é mundial ou só no Brasil. A alternativa para isso, Fábio, um minuto. Perguntaram, não, nós vamos sentir mais no Brasil, porque no Brasil nós estamos com um grande problema, que o país é pobre, não é um país rico, certo? Não adianta, diferente. Existem outras nações que são mais estruturadas. Por exemplo, na Alemanha já se fez um estudo que mostra que quem tiver menos preparado e capacitado vai ter problema para isso. Vai ter um grande problema lá. Eles estão vendo a questão da capacitação, é como no Brasil. Os empregos mais simples vão sofrer mais. É óbvio. Quer ver um dado bacana? Um dado bacana? No Brasil, apenas 1% das pessoas falam inglês fluente, dos 209 milhões de brasileiros. E tem um estudo que mostra que nos próximos 10 anos vai ganhar 40% mais e vai ter emprego quem fala inglês. Então, uma saída é começar a compreender as pessoas a capacitação do inglês para se tornarem cidadãos mundiais. O Fábio Bonini, meu querido amigo, ele pergunta, mas qual é a alternativa para isso? Na minha opinião, Fábio, tem que desonerar os tributos de uma forma geral. Você não consegue, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Você precisa flexibilizar a burocracia, principalmente para as microempresas e empresas de pequeno porte. Porque as microempresas e empresas de pequeno porte, elas não têm a estrutura jurídica, a riqueza, o fluxo de caixa, enfim, das grandes empresas, que não chegam a 10% no Brasil, as multinacionais. Quem carrega uma nação é a pequena burguesia, isso é histórico. E hoje você anda pela cidade de Santos, tenho certeza que em São Paulo também, e você tinha, há 50 anos, 60 anos, meados do século passado, quando eu era jovem, não preciso ir longe, a cidade inteira de Santos tinha pequenas quitandas, onde os portugueses trabalhavam na frente, inclusive a minha avó, enfim, meu avô, enfim, e dormiam na própria casa. Até esses dias me falaram que o futuro é trabalho remoto, é trabalhar na mesma casa. Eu falei, gente do céu, eles querem mudar uma nova língua, viva 1984. As pessoas já faziam isso. Você pega o livro do maior brasileiro da história, Barão de Mauá, ele dormia no armazém de secos e molhados, o Barão de Mauá. Isso já era depois que o mundo se moderniza, tem o fluxo de gente do meio rural que vem para as cidades, começam os grandes centros empresariais, aí história, arquitetura, crescimento de cidade, mas enfim, uma coisa que eu acho importante é assim, qual é a alternativa a isso? Isso é bom. Como nós vamos enfrentar esse processo? Então, a questão é, não dá mais para as microempresas, empresas de pequeno porte, que são mais de 50% das empresas no Brasil, pagar essa carga tributária extorsiva. Simplesmente cumprir essa carga de burocracia agressiva. Não dá mais para simplesmente ela sustentar a máquina pública como uma forma geral. Certo? Repito. Reforma do Estado. Reforma do... Olha, eu faço uma... aproveitando aí a pergunta do Bonini, leva a gente a bater um papo muito longo, né? E o nosso tempo vai estar esgotando já, né? Então, veja lá, nós passamos o ano de 2018 fazendo, ou melhor, 2019, nós passamos o ano fazendo uma reforma da Previdência que tinha como objetivo economizar
1 trilhão, 800 bilhões mais ou menos, né? Que ela acabou fechando 800 bilhões de economia nos cofres públicos, né? De cortando de gastos e despesas, né? E só a pandemia já está levando 500, 600 bilhões agora. E era 1 trilhão em 10 anos, que era o objetivo, e acabou fechando 800 bilhões. E depois nós perdemos a oportunidade de fazer uma reforma tributária que distribuísse melhor essa carga fiscal que cai sobre o lombo dos brasileiros. E até desonerando principalmente a pequena e média empresa, que é a geradora de riqueza. Perdemos a oportunidade de fazer uma reforma administrativa efetiva. Né? Não fazer uma reforma administrativa aí que fosse uma maquiagem, mas mexer realmente na estrutura do Estado. Porque exatamente o gasto público, de modo geral, principalmente com despesas desnecessárias, tá? É que está onerando o brasileiro e fazendo com que a única saída que a gente vai ter, Sidney, é reforma administrativa, reforma tributária e de forma rápida. Não fizemos em 19 e estamos perdendo tempo agora em 2020 para fazer. É a saída para ter de recursos para poder enfrentar e colocar nas pequenas e médias empresas. Mas, Ronaldo, aí a gente pega um ponto. Há 20 anos eu escuto isso já, pelo menos. Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, precisamos da reforma administrativa, da reforma tributária, da reforma trabalhista, das reformas. Passaram-se 20 anos, eu envelheci, estou com cabelo branco, daqui a pouco já faço 5... E não passa isso, eu acho assim também. Uma coisa que a gente tem que colocar, agora para reflexão, dando continuidade no que trouxe aqui à baila o meu querido amigo Bonini. Outra coisa que tem que fazer. Aumenta-se a administração pública como um todo, os órgãos públicos. Acho que está na hora também da gente começar a diminuir a máquina pública como um todo. A reforma administrativa tem que fazer isso. É isso, quer dizer, para que serve um Congresso com 513 deputados, 81 senadores, cidades com 30 vereadores, secretários de tudo e que vai, quer dizer, empresas públicas. O Mais Brasil do Guedes tinha um fato interessante, aquele que diminuiu o número de municípios. O Brasil tem hoje mais de 5.500 municípios. Uma reforma que você conseguisse diminuir o número de municípios e agregá-los, né, você estaria começando a enxugar a máquina pública para fazer um pacto federativo de distribuição dos recursos públicos melhor. Ou seja, você faria um retrofit, vamos dizer, né, na máquina pública. E começa por você acabar com o número de municípios. Isso era um ponto positivo, foi extremamente criticado. Só que isso depende por demais do Congresso, né? E o Congresso vai votar contra eles mesmos, né? Aquela história. Eu vou diminuir meus salários, eu vou diminuir tudo. É complicadíssimo. E começa na estrutura administrativa diminuindo. A Constituição de 1988 propiciou a criação de inúmeros municípios. Através dos plebiscitos que ocorriam nos municípios, dentro dos municípios, você pegava bairros e construía cidades. E hoje nós estamos pagando a conta disso, que é enorme. Meu amigo Sidney, nós estamos aqui chegando no final, porque essa tecnologia da retomada 4.0 também coloca limites aqui no nosso tempo. Agora que a gente estava começando a aquecer, nós vamos ter que começar a nos despedir já, estamos na fase de cumprimentos ainda, né? Então, Sidney, olha, foi muito legal as tuas explanações a respeito, não deu para a gente falar, eu só quero que você me responda uma coisa rápida nos próximos 2 minutos. A Revolução 4.0, a indústria 4.0, o que você vê? Me dá um aspecto positivo nela e um aspecto negativo. Só um. Não, rápido. O aspecto positivo, muito simples. Nós estamos modernizando diversas áreas da indústria, dos serviços, das relações humanas. Tudo para melhor. Seja a prestação de táxi, seja as grandes empresas, seja a maneira de ver filmes, não importa, tudo mudando para melhor. O lado negativo, a 4ª revolução industrial nada mais é do que a serial killer dos empregos. Vai gerar grandes mudanças no mercado de trabalho, onde as pessoas que não estão capacitadas não vão poder enfrentar essa grande batalha que vem pela frente. Então, isso é uma realidade. Viram novas profissões? Sim, só que essas novas profissões, elas vão trabalhar como? Com alto nível de capacitação. Uma coisa que eu estou vendo que poucos estão falando é que vai haver uma globalização gigantesca. E o primeiro passo para você se diferenciar dentro do que virá é falar
o inglês. Eu afirmo que as mudanças no Brasil passam por um grande conhecimento da língua mundial dos negócios. O inglês é hoje para o mundo, com essa grande união mundial, o que foi o latim na antiguidade. Quem não falar inglês não vai ter espaço mais no Brasil. Eu falo uma coisa, falta 1 minuto para acabar aqui. Quem tem filhos, eu infelizmente não tenho, mas tenho 3 sobrinhos lindos, tenho um monte de amigos com filhos, tem que capacitar essas pessoas a falarem inglês em primeiro lugar. Inglês, a língua dos negócios, a língua da economia, a língua internacional. Tem que ter experiências em países de língua inglesa. Ninguém mais vai se empregar nos próximos anos falando português. Esqueçam, quem falar português não vai ser empregado. Eu quero que essa live seja gravada. E se eu puder dar uma dica e nunca mais aparecer, aprendam inglês, pensem em inglês, que nós somos 1% da população brasileira que domina esse idioma. O inglês abrirá as portas para tudo que virá na frente. E não só na área do direito empresarial, como ensino os meus alunos. O mundo se abrirá, as interconexões serão maiores e as oportunidades em todas as áreas da indústria, da prestação, da produção de serviços, será muito maior. Esse é o primeiro passo. Nós não podemos mais nos fechar no Brasil, porque, inclusive, o Brasil vai sofrer muito e grandes mudanças virão. Agora, só para terminar, a crise nunca é linear, né, Ronaldo? Muita gente vai ganhar dinheiro nisso, nós temos maturidade, muita gente vai ter oportunidades, enfim. Mas o que importa é, nós brasileiros nunca tivemos tanto, como é que se fala? Que nos prepararmos para o que vem. Moralmente, familiarmente, enfim, não importa, espiritualmente, mas tecnicamente. Não vai sobrar pedra sobre pedra para quem tiver meia formação. Então, eu afirmo isso. É isso, meu amigo. Então, Ricardo, vamos estudar fluentemente uma língua e vamos estudar bastante tecnologia. É isso aí, com certeza. Software de gestão, softwares administrativos, softwares de ciência. E vamos para frente. Sidney, meu amigo, muito legal bater um papo contigo. Muito legal, acho que o pessoal curtiu. E agora que a gente estava aquecendo, essa tecnologia faz o que a gente quiser. Um beijo no seu coração, meu irmão. Tudo de bom para você. Te vejo numa próxima live, hein? Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos que estão nos assistindo, aos amigos, aos meus sócios do escritório, doutor Rafael, Carolina, Nandes, Vinícius. Um beijo a todos, muito bacana e obrigado. E que a gente volte aqui para poder trocar uma ideia. Não somos donos da verdade, mas certamente a gente traz para o debate essas grandes ideias para a gente fazer algo pelo nosso país e principalmente pela nossa cidade. Nós moramos no município, não no estado e nem no governo federal. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite.